Olá, está no ar o Câmara em Ação. Na próxima meia hora, eu e o comentarista Carlos Maglio trazemos para você as principais discussões que movimentaram o Legislativo paulistano durante a semana. As 7 comissões permanentes da Câmara Municipal de São Paulo foram instaladas em sessão legislativa na quarta-feira. Também foram eleitos os presidentes que irão conduzir os trabalhos neste ano. As 7 comissões permanentes da Câmara Municipal de São Paulo são responsáveis por avaliar os projetos legislativos quanto ao mérito e à legalidade. As comissões são importantes para aprimorar as iniciativas que se tornarão leis através de audiências públicas com participação popular e também apresentando substitutivos com novos textos. A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, que avalia a legalidade de todas as iniciativas apresentadas, votou no vereador Chechel Trípoli, do PSDB, como presidente. Primeiro, agradecer à Câmara Municipal de ter me indicado e terem votado, todos os componentes da comissão, votado em mim para presidente dessa comissão, que é a mais importante da casa. O que eu citei é que na minha área, que eu vou atuar muito e vou continuar atuando, trabalhando muito para que a cidade de São Paulo seja mais sustentável, que tenha mais proteção aos animais e que possa desenvolver muito mais cultura, que é o tripé do meu mandato. Na Comissão de Finanças e Orçamento, o vereador Jair Tato, do PT, foi reeleito presidente. São já 10 anos estando nesta comissão e dizer que o desafio, nós tivemos uma reforma tributária aprovado em Brasília ano passado, que certamente impactará os municípios. Então já é um grande desafio para esse ano. No demais, a gente procura sempre conduzir de uma maneira republicana, democrática, né? Eu acho que a nossa tarefa é fiscalizar o executivo, é sempre trabalhar para um orçamento descentralizado. A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente elegeu o vereador Fábio Riva, do PSDB, como vice-presidente e escolheu novamente o vereador Rubinho Nunes, do União, como presidente. Nós devemos ter um ano de bastante intensidade nos trabalhos, tal qual foi o ano de 2023, projetos que continuam fazendo alterações pontuais no zoneamento da cidade, com o objetivo de modernizar a legislação, corrigir erros pontuais que existam. Já existem alguns projetos em pauta que devem vir à pauta, de discussão, de debate já nos próximos dias, então eu tenho certeza que será um ano bastante movimentado na comissão. A Comissão de Administração Pública reelegeu o vereador Eli Corrêa, do União, para vice-presidência e o vereador Gilson Barreto, do PSDB, como presidente. É uma comissão muito importante dentro do parlamento, geralmente é a comissão que preside a reunião conjunta das comissões, quando os projetos são de grande relevância para a cidade de São Paulo, e para mim é uma honra muito grande ser eleito hoje presidente desta comissão. Olá, Amálio. Como sempre, é um prazer ter sua companhia aqui no programa. Privilégio participar com você e com os nossos telespectadores. Carol. Amálio, a gente viu aí a reportagem da Andrea Godoy, comissões instaladas, né, as comissões permanentes, os trabalhos das comissões começando, também foram eleitos os presidentes das comissões de Trânsito, Saúde e Educação. As comissões, na verdade, aqui na Câmara Municipal de São Paulo, no Poder Legislativo Municipal, elas têm uma função importantíssima. Elas é que dão andamento ao processo legislativo. Todo projeto de lei que chega na casa, ele passa por uma comissão antes de ir para plenário, muitas vezes por mais de uma comissão. A primeira, a CCJ, como disse a Andrea, é que avalia se o projeto segue em frente ou não. Por quê? Pela constitucionalidade. Por isso é a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, Legislação Participativa. Ela decide, esse projeto prossegue. Se for um projeto na área de finanças, ele vai passar pela Comissão de Finanças. Se for um projeto na área de educação, mas que demanda custo, ele também passa na Comissão de Finanças, depois, evidentemente, na comissão temática, que é a Comissão de Educação. Mas as comissões têm também um papel muito importante que vale a pena comentar com o nosso telespectador. O poder de fiscalização. Nós teremos na próxima semana, só para vocês terem uma ideia, a área de educação da Prefeitura presta contas do trabalho que está sendo feito à Comissão de Educação, numa audiência pública. Isso acontece com todas as áreas da Prefeitura em relação às comissões aqui da casa. Por quê?
é onde aparece o poder fiscalizador do vereador. Não só a questão de fazer projetos de lei, de votar, de acolher, inclusive, nas audiências públicas, demandas da população e tornar essas demandas projetos de lei, mas ele também é um fiscalizador. E as comissões também têm esse papel. Por isso, todo início de ano, elas são formadas, muitas vezes são modificadas, e aí sim o processo legislativo começa a andar dentro da Casa Legislativa, neste caso. Exatamente. Agora vamos falar de outra comissão, agora uma comissão de estudos, né? Porque na quinta-feira a Comissão Especial de Estudos relativos ao processo de privatização da Sabesp debateu a poluição nas represas Billings e Guarapiranga. A secretária executiva, Elizabeth França, do programa Mananciais da Secretaria Municipal de Habitação de São Paulo, foi convidada pelos vereadores da comissão para trazer informações da atuação da Sabesp nas bacias, subbacias e microbacias do município. Foi traçado um panorama da situação do tratamento de esgoto das represas Billings e Guarapiranga, na zona sul da cidade. A constatação é de que 24% do total dos domicílios da região são assentamentos precários. São as duas bacias que fornecem água para a região metropolitana. Nós fizemos esse diagnóstico para colaborar, né, com a comissão e com o próprio trabalho interno da prefeitura, mostrando algumas deficiências de atendimento, em especial nas áreas mais precárias, e os números, né, do que aqui remontaria todo esse atendimento para essa população que vive na região e precisa de infraestrutura de saneamento básico. Nós vamos ter que trabalhar com novas moradias também para atender quem está em área de risco. Um número enorme de novos bairros ou bairros que cresceram muito e que não são atendidos ainda pela coleta e tratamento do esgoto. Não sendo atendidos, isso vai para os córregos e depois vai para as duas represas. Então, essa é a grande questão que nós temos que tratar. A secretária explicou também sobre como a Sabesp pode fazer uso da tecnologia para acompanhar questões referentes à poluição e às necessidades da região. As novas tecnologias que nós temos aí disponíveis podem ajudar a um controle mais rápido da poluição. O modelo de qualidade da água sendo rodado todo ano, mais vistorias para a gente ver de onde está chegando esgoto mais rapidamente. O importante é que no anexo dedicado ao município, todas as nossas demandas estejam estabelecidas, né, em prazos que serão acordados, né, e que sejam prazos razoáveis para que todos esses números de pessoas não atendidas sejam atendidas. A possível privatização acarretar mais recursos mais rapidamente, mas com as nossas exigências muito claras no anexo, né, que eles chamam para o município, pode ser que a gente alcance resultados em tempo menor. Contribuiu em muito essas informações para que a gente possa chegar a um parecer que seja favorável para a cidade de São Paulo, claro, trazendo melhor para a população em relação à questão da Sabesp. Para o presidente da Comissão de Estudos, os dados fornecidos são fundamentais na avaliação do contexto da inclusão do município de São Paulo na privatização. Quase 100 mil famílias em áreas de risco, tem uma camada da população lá na região de Parelheiros que não recebe tratamento algum com relação à coleta, saneamento, tem o fornecimento de água, mas não tem o tratamento adequado. Eu acho que foi trazido aqui também algumas informações com relação à estimativa do montante que precisamos para sanarmos parte ou definitivamente os problemas existentes no entorno, nessas áreas de mananciais da represa Billings e Guarapiranga, chega na casa dos 30 bilhões de reais. São informações importantes que vêm a dar robustez a todo o trabalho, aos trabalhos que estão sendo realizados por esta comissão. Os mais pobres precisam de um atendimento diferenciado. Garantir tarifa social às pessoas pobres da cidade de São Paulo, as pessoas cadastradas no CAD único, as pessoas desempregadas. A gente tem como buscar essas informações via CAGED,
ter uma agência fiscalizatória eficaz, para que não tenhamos aí surpresas após a privatização. Foram aprovados também requerimentos à Sabesp pedindo esclarecimentos sobre os domicílios com problemas no fornecimento de água, falta de saneamento, bem como a situação do funcionamento das estações elevatórias de esgoto. Olha, a gente viu aí que a secretária apresentou dados importantes, né, do programa Mananciais, e também é importante a gente ressaltar, né, o cuidado que tem que ter, que esse cuidado é essencial com as duas represas, já que elas são os principais reservatórios aqui da cidade de São Paulo. Sem dúvida, duas grandes represas na zona sul da cidade, uma bem próxima da outra, e que muitas vezes sofrem a questão do crescimento desordenado que aconteceu na cidade de São Paulo. Muitas áreas invadidas, muitas áreas onde não tem onde jogar o esgoto é jogado no córrego, que está ali passando atrás da casa muitas vezes e vai parar muitas vezes nos rios, nas represas. O Rio Pinheiros é prova disso, o Rio Pinheiros está passando por um processo, né, de limpeza, um processo que, só para vocês terem uma ideia, eu tenho um dado aqui em relação ao Rio Pinheiros, já foram ligados, já foram colocados tratamento de esgoto 650 mil domicílios. Qual que é o resultado disso? O Rio Pinheiros não tem mais cheiro ruim. Quem mora na Zona Sul sabe o que eu estou dizendo. A mesma coisa a secretária disse em relação às represas. Se você não fizer o tratamento de esgoto, todos aqueles córregos, todos aqueles afluentes que acabam desaguando na represa, ou na Bires ou na Guarapiranga, vai levar sujeira, vai levar esgoto. Isso, evidentemente, vai poluir a água, que é a água potável que nós bebemos. Porque nós bebemos água ou da Guarapiranga ou da Bires em alguns outros lugares, como, por exemplo, Zona Norte e de outras represas ali daquela região. Então, tudo isso a gente tem que parar um pouquinho e pensar. Tem que ser feito primeiro a infraestrutura. Agora, por que São Paulo é tão importante na privatização da Sabesp? Já me perguntaram e sempre é bom a gente explicar. É do governo do Estado. O governo do Estado tem 51% das ações da Sabesp. É o governo do Estado que vai privatizar, como já votou, inclusive na Assembleia Legislativa, e já foi sancionado. Só que agora tem o processo de ver quem está interessado em comprar. E aí acontece uma coisa importante. São Paulo é fundamental nisso, porque 45% a 48% do faturamento da Sabesp vem da cidade de São Paulo. E está escrito muito claro, num contrato firmado em 2009, da Sabesp com São Paulo, que se houver transferência do controle acionário, esse contrato deixa de existir. Portanto, São Paulo pode ter um serviço municipal de água e esgoto. Por isso que tem essa comissão especial. Vamos ver qual vai ser o parecer dela no final das contas. Exatamente, ainda tem muita discussão pela frente. Com certeza, porque como é que o acionista vai comprar uma empresa, aquele que vai se candidatar, com 45% a 48% a menos no faturamento? Exatamente. Não é? Ó, a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco você vai saber como foi o depoimento do presidente da Enel São Paulo, a CPI, que investiga a concessionária. Fique com a gente, o Câmara em Ação volta em instantes. Olá, eu sou o Carlos Malho. Toda sexta-feira às 19 horas nós temos um encontro no Câmara em Ação. Um resumo com as principais notícias da Câmara Municipal de São Paulo. Mas você pode acessar nossa playlist no YouTube. É só você apontar o QR Code do seu celular e se inscrever. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade. Estamos de volta com o Câmara em Ação. Na quinta-feira, a CPI da Enel ouviu o presidente da concessionária de São Paulo, Max Xavier Lins. Max Xavier Lins compareceu à reunião acompanhado de outros diretores da Enel, que inclusive já haviam prestado depoimento à comissão. Desde o ano passado, que a presença do presidente da companhia era guardada na CPI. Depois de não comparecer a 2 convites feitos pela comissão em 2023, desta vez, Max Xavier Lins foi intimado a depor na CPI.
Logo no início, ele falou sobre o caos elétrico ocorrido em 3 de novembro do ano passado. Diante da magnitude daquele evento, nós tínhamos 2.100.000 clientes sem energia. De repente, não mais que de repente, em 3 horas apenas de duração, nós saímos de praticamente 0 clientes sem energia para 2 milhões. Isso é a maior crise que a companhia viveu nos seus 125 anos de existência. Vento de 105 km por hora, a escala Beaufort mostra isso, é o nível imediatamente anterior a furacão. Foram ventos que, de fato, impactaram a infraestrutura, não é? Impactaram a cidade, do ponto de vista de sua vegetação arbórea, do ponto de vista da rede elétrica. A vereadora Luna Zaratini questionou sobre o ressarcimento aos danos causados durante o caos elétrico em novembro do ano passado, que na ocasião deixou mais de 2 milhões de pessoas sem energia na capital. A Enel fará um plano de ressarcimento de danos morais e materiais para todos os munícipes da cidade de São Paulo? A regulação setorial do setor elétrico, ela não prevê esse tipo de ressarcimento. Não prevê. Ela prevê ressarcimento por danos a equipamentos eletroeletrônicos, caso haja nexo causal, né, com algum tipo de falha na rede elétrica. Nós estabelecemos um critério de apoio a clientes. Nós pegamos aqueles clientes de baixa renda, nos critérios do governo federal, que ficaram sem energia por mais de 48 horas, e eles tiveram isenção da sua conta de energia durante 3 meses. Assim como os clientes eletrodependentes, todos eles cadastrados que ficaram sem energia também tiveram isenção da sua conta de energia elétrica durante 3 meses. O plano de ressarcimento deles de isenção de 3 meses de conta não resolve a questão de perda das pessoas de produtos, de medicamentos, de equipamentos de sobrevida. Esse ressarcimento não é nem o que deveria ser proposto e nem o que a população quer. Max Xavier Lins também foi questionado sobre a redução de 36% no quadro de funcionários da empresa nos últimos anos. O percentual de próprios reduziu 36%, mas o percentual de parceiros aumentou 42%. Então, essa é a aritmética, né, que muitas vezes é má colocada e que gera, né, uma percepção equivocada, mas a efetiva força de campo aumentou. Indagado sobre, Max negou que a Enel privilegiasse mais determinadas regiões da cidade em relação a outras quanto à demora no restabelecimento da energia elétrica depois de alguma queda do sistema. A engenharia de operação e de manutenção de uma rede elétrica, sobretudo uma rede de distribuição, seja ela primária ou secundária, não se circunstancia, não segue a lógica de bairros, de cidades, não é? Ela segue a lógica do circuito elétrico. Não existe, na nossa lógica de operação ou de priorização, nada que diga respeito à renda, a áreas centrais ou periféricas, nada disso. Nós seguimos critérios técnicos. Eu acho que as respostas foram vazias, eu acredito sim que a gente tenha que ouvir mais uma vez o presidente Max, e aí eu peço a ele que, se estiver assistindo a TV Câmara aqui, que venha com respostas mais pontuais para que a gente possa esclarecer melhor. Para o presidente da CPI, vereador João Jorge, depois de ouvir o presidente da Enel, agora é hora de colher depoimentos de representantes da Prefeitura de São Paulo. Muito importante que a gente ouça agora, talvez alguém da Prefeitura de São Paulo, Secretaria de Subprefeituras, para ver essa questão de podas de árvore, entender melhor um pouco isso também, porque eles comentam aqui que o grande problema foi a ventania e a queda de árvores. Então, o que a gente pode fazer para melhorar isso também? O que a cidade de São Paulo também pode contribuir para que o paulistano não sofra de novo com um apagão semelhante? Mário, depois de 2 ausências, finalmente o presidente veio. A gente falou disso aqui várias vezes, que ele precisava esclarecer diversas coisas. Finalmente ele deu o depoimento dele porque foi intimado, né? Sem dúvida, foi intimado e mesmo assim não trouxe aquilo que os vereadores queriam que ele trouxesse. Não convenceu. A vereadora Luna Zaratini, vocês viram na matéria, que ela foi incisiva na questão de quem vai pagar o prejuízo. Quem paga?
Ah, não, mas não está escrito no livro que nós temos que pagar esse prejuízo. Foi isso mais ou menos que ele disse. Vai cobrar de quem? De São Pedro? Vai cobrar? Então, tem algumas coisas também. O vereador João Jorge falou uma coisa muito interessante. O que fazer? Faltou energia na Avenida Paulista? Por quê? Porque os fios lá são aterrados. Então, isso é uma questão que a gente tem que pensar. Espera aí, já tem projetos e mais projetos para isso. Mas o poder público e mais o executivo nessa questão, não o legislativo, o executivo, não faz as obras. Já deveriam acontecer obras de aterramento de fios, porque a árvore não vai derrubar fio, não é verdade? E não vai faltar energia elétrica. A árvore pode até cair, mas não vai ter fio para ela cortar, para derrubar e causar tudo aquilo. Uma outra coisa que a gente tem que frisar aqui. Está confirmado, o presidente, aliás, os diretores que vieram aqui antecedendo o presidente já diziam que tinha número de funcionários reduzido, 36%. E não adianta ele falar que existe parceria, mas se existe parceria, não iriam ser fechadas as lojas. A gente não ia ter que se deslocar, muitas vezes, muito mais longe para mexer na conta de luz. Muitas lojas fechadas, o atendimento muito demorado. Então, por isso que há necessidade, e o vereador Jorge Wilson Filho foi claro, de que precisa ter mais explicações. A verdade é uma só, enquanto não tiver funcionário suficiente para atender, a gente vai estar passando por uma série de dificuldades, inclusive uma que a gente citou e eu volto a falar aqui para você que está nos assistindo. Você não consegue falar com a Enel, você não consegue falar. Quando você consegue falar, o robô pede para você o protocolo. Mas como é que você vai ter número de protocolo se ele conseguiu falar? E nem o aplicativo funciona nessas horas. Exatamente. Então, tudo isso tem que ser visto. E essa questão do prejuízo, a vereadora Luna Zaratini está absolutamente certa. Teve gente que perdeu medicamento, insulina, porque a geladeira ficou desligada. Comerciantes que levaram um prejuízo astronômico. Então, tudo isso a gente tem que... Agora, eles devem voltar, porque é muito importante a CPI nesse caso, porque ela vai forçar a barra até ter uma resposta que explique para a gente, pelo menos, né, Carol? Com certeza. Vamos falar agora de outra CPI, porque representantes do metrô e da Via Mobilidade foram ouvidos na reunião desta quinta-feira da CPI dos furtos de fios e cabos. A Comissão Parlamentar de Inquérito retomou os trabalhos iniciados em abril do ano passado, recebendo representantes do metrô e Via Mobilidade. Eduardo Agrela Carvalho, chefe de Departamento de Segurança Pública do metrô, e Hamilton da Silva Trindade Filho, gerente executivo de atendimento da Via Mobilidade, depuseram ao mesmo tempo e responderam diversos questionamentos dos parlamentares, como explicações em torno do furto de materiais necessários para a operação normal do transporte metro-ferroviário em São Paulo. O que mais preocupa tanto a mim, naturalmente eu não sei dos meus colegas, mas aqueles cabos energizados, né, que eles podem interromper totalmente o sistema. Então é algo grave e preocupante. Quais são os impactos, né, que hoje a gente sofre? Nós temos desde furtos e cabos sob as plataformas, né, que quando subtraídos aí, ela gera a falta de iluminação na estação. A composição ela fica com ausência de aterramento e aí você indisponibiliza esse trem precisa ser recolhido para a oficina para poder ser recolocado a cordoária. Os integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito ainda perguntaram sobre os mecanismos de segurança utilizados para evitar os furtos ao longo das vias. Primeira providência prática, a instalação de alarmes de intrusão ou sensores de presença. Outra estratégia é uma estratégia que o custo é alto, para os senhores verem a consequência ou as consequências desses delitos. Nós temos condições, até certo ponto, de fixar viaturas com 2 ou 3 profissionais da área de segurança. Ela estaciona no horário não comercial, entre 00:30 e 4:40. Sobre o papel do poder público, o representante da Via Mobilidade afirmou ser necessário haver um rigor maior na legislação para evitar prejuízos aos modais. Penalização um pouco maior a quem pratique já é, de fato, uma grande contribuição. Uma fiscalização também
sobre esses comércios, né, que atuam com esse tipo de produto. Ao término das oitivas, o relator da CPI destacou a necessidade de levar o relatório a Brasília para possibilitar mudanças na legislação e punir principalmente o receptador. Sobre os depoimentos, o Coronel Salles pontuou questões que prejudicam o andamento normal do transporte público. Quando você para uma composição ou você delapida uma determinada estrutura de energia, impacta em todo o tramo. E o que vai acontecer? Vai haver menos locais, menos lugares para as pessoas que vão para as estações, porque vai haver menos trens, velocidade reduzida. E aí as repercussões, mais pessoas nas plataformas, risco de cair na via, risco de serem furtados, porque há uma constatação do metrô, inclusive medido. Olha, eu acho que além dos transtornos, né, que esses furtos causam para a população que utiliza o transporte público, a gente sempre ressalta aqui no programa que existem questões mais profundas, como, por exemplo, o comércio proveniente desses furtos. E acontece isso por uma razão muito simples. Não tem punição. As pessoas vão presas, tem um advogado, vai lá defender, mas é furto, furto. Só que é um furto que está colocando em risco a vida de pessoas, está colocando em risco um sistema de transporte metroferroviário. Então, tudo isso a gente tem que parar um pouquinho e pensar. Essa CPI é importante, nesse caso é uma comissão, é uma CPI, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito extraordinária, porque também é papel dos vereadores entrarem em ação nesse sentido. E essa CPI tem força para cobrar o Congresso Nacional. Tem que mudar a legislação. Por exemplo, esses crimes que são feitos pelos receptadores e por aquele que furta, eu já vi o pessoal furtar, passando com o carro, o pessoal furtando fios ali. E muitas vezes a polícia chega, prende, mas daqui a pouco eles estão soltos. Então tem que mexer nessa legislação principalmente. E aí o Congresso Nacional, que tem que dar uma punição maior. A partir do momento que o camarada que furta um fio, corta um fio para furtar, é preso e fica preso, primeiro que ele não vai estar lá para furtar outra vez, porque ele está preso. Segundo, o outro que também faz a mesma coisa, falou, opa, aquele lá que faz a mesma coisa está preso e ficou, hein? Agora eu preciso pensar duas vezes em fazer. A mesma coisa o receptador, porque só acontece porque você tem onde vender. Se você não tiver onde vender, né? Você não tem lucro nenhum, você não vai furtar e vender, não vai ter o receptador, que também tem que ser punido. Então, eu acho que a CPI está cumprindo o papel dela. Muito legal essa CPI e tá chegando em Brasília. O que se fala aqui, nós estamos falando do maior poder legislativo da América Latina. O que se fala aqui da ECO. E se Deus quiser, vamos ter soluções, viu? Ainda. Com certeza, eu acredito nisso. Málio, muito obrigada mais uma vez pela sua companhia aqui no programa. É sempre um prazer ter os seus comentários, sempre exemplares e fundamentais para a gente. Sem dúvida, fundamentais. Você falou bem. E uma coisa interessante, você que está nos assistindo, você tem que participar, né? sãopaulo.sp, né? sãopaulo.sp.leg.br. Você tem todas as informações, o acompanhamento dessas CPIs, porque a gente tem que dar voz, tem que dar eco a tudo que acontece aqui. E é um privilégio, você sabe, participar. Imagina, obrigada. Obrigado a você. E este foi o resumo dos principais assuntos em discussão esta semana aqui na Câmara Municipal. Fique ligado nas notícias da Rede Câmara no portal sãopaulo.sp.leg.br e nas nossas redes sociais. Obrigada pela companhia. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.